pessoal, um prazer a gente estar aqui com vocês de novo, a gente está junto, vocês comigo e eu com vocês. Nós temos trazido um tema muito importante, muito interessante, que são como administrar sintomas, como viver bem, mesmo a gente sendo portador de uma doença crônica. Então, a gente já viu alguns sintomas, como por exemplo o estresse, a fadiga, e a gente vem vindo ao longo do caminho, vendo também maneiras de resolver. E uma coisa que eu insisto sempre e que tem um valor inestimável é a questão de sempre estarmos cientes da importância de como é que a gente aborda a situação, de como é que a gente pensa a respeito do assunto. E teve um assunto muito interessante que a gente trouxe, que foi assim, a nossa voz interna, esse nosso diálogo interno. Como é que a gente está conversando com a gente a respeito das situações, como é que a gente se vê, né? Então, assim, para não existir essa... Como a gente já está cometido, vamos dizer assim, de um problema que nos aconteça, a gente também tem que exercitar uma pegada, um exercício, uma tarefa, uma atividade de trocar pensamentos que estão me levando para baixo e perguntar para si próprio, isso procede, isso tem cabimento, isso, não tem uma outra maneira de eu resolver isso? A gente viu, e vamos continuar conversando. Porque eu tenho estudado, eu acho incrivelmente impressionante, apaixonante, por exemplo, o estudo da medicina quântica. Essa questão dos átomos, da composição nossa, da energia, da inteligência natural das células. E a gente tem que aprender a usar tudo isso a nosso favor, porque ela está aí disponível, né? Então, assim, um dia a gente descobrirá a verdade e ela vai nos salvar. E o conhecimento liberta. Isso, inclusive, é o nome de uma escola. É a verdade. Eu vou aprendendo, vou fazendo, vou praticando, e estas práticas, esse conhecimento, estas informações vão fazendo com que eu vá indo administrando minha vida da melhor forma, vivendo uma vida saudável, apesar de termos um problema. Então hoje eu quero ver com vocês um dos sintomas que é extremamente comum, compartilhado pela maioria, todo mundo conhece, a gente, quem de nós que não tem ou não teve, que é a dor, né? A dor é um sintoma, é uma acompanhante da maior parte dos problemas crônicos, né? Então assim, ó, saber como lidar com ela. Então, vamos ver causas, né? Então, as doenças, a dor é um problema compartilhado pela maioria das pessoas que têm uma doença crônica. Como a maioria dos sintomas, a dor pode ter muitas causas. Os sintomas, eles podem ter, a gente já viu, já conversou sobre isso, que é como se fosse um tecido, uma rede assim, entrelaçada de situações, uma levando a outra, né? Então a gente não pode dizer que vai resolver uma coisa só e dali resolve outras todas, né? Então a dor pode ser, vamos ver 5 dores, né? A própria doença, né? Por exemplo, assim, uma injúria, uma articulação danificada, um músculo, uma inflamação, uma lesão à volta da articulação, uma compressão nervosa. Quantos de nós, quantas situações não são dor crônica na coluna por compressão nervosa? Não tem a história do ciático, a compressão do nervo, né? Então existem maneiras e maneiras e muitos recursos, e a dor é uma parceira constante quando existe esse problema. Existe a dor, por exemplo, da dor do ataque, da isquemia cardíaca, da dor da angina, que é por falta de irrigação sanguínea. A constrição vascular faz com que uma determinada área do coração não seja oxigenada, não seja alimentada, e daí vem a dor. Então, a dor, por exemplo, então, tendo como causa a própria doença. A dor por tensão muscular. É coisa muito... o natural é que exista uma contratura muscular quando existe uma lesão. Então, a contratura muscular, se mantida, ela vai provocar dor. A musculatura, quando contraída e mantida, começa a secretar ácido lático os músculos, que causa a sensação de queimação. Então, depois, quando nós formos vermos maneiras de administrar dor, a gente com certeza vai estar trazendo essa questão
do relaxamento muscular. É muito bonito isso, porque quantidade de recurso que tem para a gente se tratar que não é medicamento, que não é necessariamente medicina, e que é medicina. Que é medicina. O próprio Hipócrates, né, teria dito assim, por exemplo, a massagem, quando a gente for ver os tipos de massagem, a massagem é dos recursos milenarmente conhecido como terapêutico. Naturalmente, a gente quando se bate, a gente já se massageia, a gente já passa a mão que passa, tenta ajudar a passar. Outra, a tensão muscular. Outra é a musculatura descondicionada, ou seja, assim, está fora de forma. Então, quando a pessoa, por conta de uma doença crônica, de um problema de saúde, por problema de ficar acamado, por conta da dor, ela não se exercita, ela não se movimenta, então quando ela vai tentar algum movimento, dói, porque o músculo está completamente fora de forma. E aí o que acontece? Mais fora de forma vai ficando, porque a pessoa não enfrenta a questão essa que nós viemos trazendo pouquinho por pouquinho, que é um passo de cada vez, né? Tá com muita dor, teve muito tempo parado, pode ver, quando a gente, por alguma razão, está hospitalizado, tem um problema de saúde, que vai fazer uma fisioterapia, começa aos pouquinhos, vai fazendo à medida que o corpo vai absorvendo aquela maneira de fazer. Então, assim, por exemplo, um paciente hospitalizado vai sentar na cama, vai pôr os pés para fora da cama, vai levantar apoiado, vai dar uma caminhadinha no corredor, apoiado. Então, assim, ó, tá descondicionado, vai fazer o condicionamento aos poucos, passo a passo. Como a gente tem visto, como a gente tem falado, sempre, sempre, sempre. Conhecimento liberta e a disciplina, o insistir, o saber que, eu fiz e não deu certo, já vou parar. Não, quanto tempo que eu fiz? Vou tentar mais um pouco, porque todas essas situações, elas não são da noite para o dia, levam tempo para ela melhorar, para ela mostrar resultado. Outra causa de dor, a falta de sono ou dormir mal. A dor pode fazer com que eu não consiga dormir bem. E porque eu não dormi bem, eu não vou ter tolerância para administrar minha dor. Então, tá vendo de novo? É a retroalimentação. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos ver. Tem um capítulo que é sobre sono. Só isso é livros e livros. Como a disciplina do sono, a rotina, como é que seria o protocolo para bem dormir. Existe isso, nós vamos conversar sobre isso. O sono, a dor, fazendo com que a pessoa não tenha uma boa noite de sono, e o fato de eu não ter tido sono, eu não tenho tolerância, eu fico com mais dor. A outra situação, estresse e ansiedade. Emoções como depressão, medo, raiva, frustração, a gente sabe, né, que pensamento gera química. O pensamento, não existe um pensamento que não gere química, né? Então, assim, é que nem a história assim, tanto quanto o pensamento bom ele me faz eu me sentir bem, como o pensamento complicado, negativo, ele vai estar trazendo constrição muscular, constrição de vasos sanguíneos. Eu posso contar para vocês a quantidade de situações de pacientes que eu atendi, assim, vamos dizer assim, por exemplo, rapidamente contando, eu trabalhava no hospital geral, médica de família, sou aposentada. E na frente do hospital onde eu trabalhava, tinha um grupo, tem um ponto de táxi. Tinha um senhor, meu paciente, motorista de táxi, que ele não tinha o táxi, não era dele o carro. Então ele trabalhava 12, 14 horas por dia, eu atendia ele. E aí ele vivia se queixando, ele estava cheio de dores, ele tinha isso, ele contava do filho, que ele queria comprar um carro, que daí ele ia dividir com o filho as horas de trabalho e tal. E aí veio aquela história que vocês, quem é mais velho há de se lembrar disso, quem conhece um pouco de história, veio o plano Collor, veio aquela situação lá de aprenderem as poupanças. Quem tivesse um valor X acima de determinada quantia, o governo segurava. Eu não vou me lembrar de dizer por quanto tempo, o que era, o que não era. O moral da história, contando resumidamente, esse senhor meu
tinha juntado um valor e ele vinha juntando com muito sacrifício. E aí o que que acontece? Me chamam na emergência do hospital para atender o senhor fulano de tal que estava tendo um infarto. Horas depois, isso foi, digamos, 9h30, 10 horas da manhã. Às 5 horas da tarde, eu fui de novo, passei vendo ele. Às 5 horas eu fui chamada porque o meu paciente havia falecido e eu fui fazer o atestado de óbito. E aí, assim, ó, ninguém tocou no homem. Não houve nenhum tiro, nenhum tiroteio, nenhuma bala perdida, não houve nada. A frustração, a raiva, a emoção matou ele. Pode dizer que quem mais matou, né? Mas, enfim, foi como ele viveu a situação. E aí tem muitas outras que a gente pode contar, e eu vou estar falando ao tempo que a gente estiver conversando, inclusive porque eu quero trazer uma outra coisa. Nós vamos ter também a questão vai nos fazer uma live conosco o professor de música, mostrando a importância de música, da música, na saúde da gente, no auxílio do alívio de sintomas. Muito bonito. Inclusive fica como conhecimento geral, porque ele é muito bom. Eu vou estar chamando depois para fazer uma live conosco o professor Rodrigo Nunes. Ele é professor de música, mora em Londres, e aí também por meio dessa história dos recursos da internet nós vamos estar podendo fazer isso, os dois. E a última causa de dor que eu quero tocar aqui é medicações. Tem determinados tipos de medicação que não estão indicados para determinadas situações. Por exemplo, uma pessoa que tenha gastrite vai tomar um anti-inflamatório. A pessoa vai ter dor, vai ter irritação gástrica, vai causar problema, vai poder inclusive ter sangramento digestivo. Então, assim, ó, todas as situações exigem informação. E tudo exige que a gente faça uso da informação para bem da gente. Tá certo? Devagarzinho, vamos aos poucos. Todo dia, repetindo um pouquinho mais, e a gente vai conversando, e vai melhorando, e vai vivendo bem, e vai administrando as situações que nos acometem. Nós temos também, eu já tenho outra convidada, que vai ser uma terapeuta cognitiva, terapeuta comportamental. Por quê? Por embora tenha me faltado muito na minha medicina, que eu fiz há anos atrás, o paciente psicossomático, era uma coisa que parecia meio distante da gente. E hoje a gente sabe que o pensamento, o coração, é que são os propulsores, os donos da bola. São eles que nos fazem viver melhor. Escolher como viver. Beleza, pessoal? Compartilhe, se inscreva no canal, conte pro pessoal de você em casa. Também isso de ser o monitor, tu vai compartilhando coisas que vocês vão se informando. Que eu tenho lido, estudado e aprendi muito ao longo da minha vida para mim estar dizendo o que eu estou dizendo aqui. Beleza? Então, no próximo vídeo a gente continua, tá certo? Um beijo, fiquem bem, espero vocês. Tchau!